Aleluia. Sholombro da kasambro menebre ambrasiamas. Obro sache quebro framanamamas. Oreblando lobros que lugar maravilhoso para se estar. Não se compara. Lugar de adoração. Oh, minha alma. Aleluia. Aleluia. Boa tarde, queridos. Aleluia. Boa tarde. Graça e a paz. Glorioso. Faz 5 dias que eu estou recolhido na minha casa. 5 dias. Ouvindo a cruzada, culto da manhã, muitas ministrações e um bom tempo de adoração. A minha Beth não pôde estar aqui. Fisicamente ela não está ainda recuperada, mas está lá. A adoração é algo muito forte, poderoso. A palavra de Deus, ela é a arma, a espada do Espírito. Mas sem adoração, não se completa. Você entende? Escute aqui antes de você sentar. Jesus, a palavra. Jesus estava 40 dias e 40 noites. E a palavra estava lá. E a única coisa que o diabo queria fazer e propôs para Jesus foi que Jesus tirasse a sua adoração e desse para ele. Mas a palavra não pode ceder à sua essência. Aleluia. Jesus, a palavra, não poderia ceder à essência da adoração. Não permita que proposta venha para te tirar da adoração. Eu não sei se nesse culto eu vou falar muito, chorar um pouco, mas não é tristeza, você não sabe como é que está o meu espírito. Nós estamos conectados com o Pai por 5 dias. Eu lá. Eu não estava triste, eu passei momentos difíceis, mas nós não estamos tristes durante esses dias. Há um gozo, há uma alegria permanente. A gente pode ver a unção tocar em nós e como um fogo subir a adoração para Deus. É isso, a essência. Em cada toque, em cada gesto. Isso é tão precioso, nós falarmos isso no início de um culto, para você não ficar disperso. Porque escute, eu vou te dar uma informação que você não está percebido, mas isso você tem. A nossa mente não para 1 milésimo de segundo, ela está atuando constantemente. Você não estava lembrando disso, mas agora chegou. A sua mente não dá tréguas. E quando você pega todo esse tempo, investe na adoração. Aleluia. Diga, é o melhor lugar de se estar. Ontem à noite nós começamos a ouvir adoração, adoração, adoração. Não é só a gente, não se trata só do nosso ser. É o lugar que fica impregnado da unção da adoração. Você se iguala àquilo. Aí nada pode roubar o que você tem e o que você é, porque você está brindado pela adoração.
Enquanto o mundo está se enchendo do que é mundo, nós estamos transbordando do que é Deus. Aleluia. Aí você não fica pedindo algo a Deus. Você não pede cura, a cura está presente. Você não se preocupa com amanhã, porque o teu futuro está contigo. Você começa a amar coisas que você imaginava que nunca chegaria ao ponto de perdoar, de amar, mas o amor, ele começa a se derramar, porque a adoração, ela enche o céu, e tudo que enche o céu, há um retorno. Obro que samborrasi que samanas. Aleluia. É um culto glorioso. Diga, é um momento glorioso. Nós iremos tocar na unção. Escuta só esse culto como ele está começando. Nós temos vários instrumentos aqui. E todos os instrumentos têm algo diferente. Aqui tem várias teclas, né? Várias cordas de som ali. Bateria tem vários. Como dá o nome disso? Tons, isso. Toca aí algo assim, individual. Contrabaixo. Guitarra, dá um solo daquele. Tá. Violão. Teclado. Comece a haver uma harmonia entre eles. Agora você tem uma voz. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos vivam, teu trono acima está. Seu nome imutável é. Diga. Diga com toda a força da sua alma. Vitorioso. Vitorioso. Vitorioso é. Na tempestade está. Seu nome infalível. Aleluia. Os reinos virão. Aleluia. Teu trono acima está. Seu nome imutável é. Aleluia. Aleluia. Sabe, a adoração, ela nos leva a lugar de segurança, de vitória, que somos vencedores. Meus queridos, vamos render graças por o momento da palavra. Pai, em nome de Jesus, somos adoradores. Nós não iremos negociar essa unção tão gloriosa, essa perfeita harmonia. Você nos fez um, como tu és um. Obrigado pela unção do Espírito, manifestação do Espírito.
Obrigado pelo mover do Espírito. E obrigado pela essa palavra tão gloriosa, atuante, infalível, gloriosa, eterna. Aleluia. Fale com seu irmão. Louvor, obrigado. Logo nós estaremos ceando. Fale com seu irmão, aperte a mão dele, se comunique com ele. Diga: que bom que você está aqui. A unção está com você, está conosco, está em nós. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, é bom se comunicar com os santos, não é isso? Essa casa é edificada para isso. Aqui está o corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor Jesus. Eu recebi muito nesses 5 dias, para mim foi uma conferência na minha casa. Aí você diz: por que você está falando? Foi uma circunstância que veio. Eu estava trabalhando, de repente me senti bem, não me senti bem. E disseram: vai para casa que isso, o hospital eu trabalho lá, está lotado. Tanto área infantil quanto adulto. E eu fui para minha casa e disse: um bom tempo. Amém? Como você aproveita tempo e estação? Você está aqui? Eu só quero dizer uma coisa para você, que Deus não nos coloca nisso. Nem um amém, mas eu vou explicar e você vai dizer amém. Deus não disse: quando eu te colocar no fogo, eu vou te livrar. Quando passares. Ah, entenderam? Graças a Deus pela compreensão. Quando passares, tu não vai se queimar. Se passar pelas águas, se passares, não vão, porque o grande eu sou está conosco. Rapaz, eu não fico discutindo nada com o Espírito Santo. Eu peguei vários capítulos. Eu amo a Bíblia há mais de 30 anos. Que eu sou apaixonado pela palavra. Eu sou radical para comigo mesmo. Se alguém prega num texto, eu vou para casa e fico explorando aquilo lá. E eu já passei por aquilo há uns anos atrás, passo de novo, vou passar até quando Jesus voltar. Mas quando eu cheguei ali à tarde, cheguei cedo, aí fiz do meu carro o escritório e disse: eu vou estudar um pouco. Sempre estudando a palavra. Estava ali atrás, o Senhor falou algo no coração, disse: mas Senhor, em cima da hora, ele disse: é exatamente isso. Eu gosto disso. Porque quando a gente estuda, fica com frio na espinha, como é que vai fazer? Mas quando Deus aponta, diga: tudo dá certo. Diga: todos chamados têm uma missão. Você está pronto para a chamada e para a missão do seu chamado? O chamado, ele se declara ao público. Amém? Vamos supor, o pastor vai licenciar pessoas dessa casa vão ser honradas, aí todo o corpo se alegra. Eu estou pregando para a igreja Verbo Janga? Glória. Então, pessoas vão ser chamadas. Aí o nosso pastor vai apresentar as pessoas. Aí todo o corpo se alegra. Amém? Glória a Deus. Aí você vê, aí diz: rapaz, que bom, fulano chamado, aí. Bom demais. Mas tem uma coisa. A missão é Ele, Deus. A missão é com aqueles nos bastidores que Ele chamou. Então Deus expõe o nome de um homem, graças a Deus por isso. Me alegro muito de ler a história dele.
ele é demais, é um protótipo de Deus. Abraão, né? Porque foi mudado. Mas quando chamou, ele era Abrão. E Deus chama, vai para aquele lugar e faz um convite a ele. E diz assim lá, em Gênesis capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Se lá no capítulo 12, a minha Bíblia, vocês já sabem, a fiel. Então ele está chamando e está dizendo, aleluia, eu amo isso, irmão. Isso aqui foi exposto claramente. Aleluia. Comprar um daquele que o pastor tem, que bota um negócio atrás, porque o meu era lá da época de Abraão, eu trouxe como herança. Vocês riram. Eu trouxe como herança, mas a palavra está aqui também, viu? É pergaminho ainda, tá? Aqui. Glory my God. Então, amados, Deus chamou Abraão. É lindo que quando Deus chama Abraão, ele também chama a família. E nós sabemos que na época Abraão e Saraí não tinha filho, mas Ló, ele tinha aquele menino que era do seu irmão que tinha morrido. E era como um filho para ele. Ele diz aqui, detalhes que eu peguei os textos, não vai dar tempo, lógico, um dia eu creio que eu vou ter tempo para falar esses 3 ou 4 textos que chama sobre esses 2 versículos, o primeiro agora, que diz, far-te-ei uma grande nação, diga uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei, e tu engrandecer-te-ei o teu nome. E diz, e tu serás uma bênção. Ele está botando no futuro. Diga amém. Vamos para o versículo. Eu vou gastar muito coisinha desse hoje. Mas Deus vai mandar mais. Aleluia, aleluia. E sim, eu estou no 3 agora. O segundo disse, e far-te-ei uma grande nação, para nós voltarmos, abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção, está no futuro. Abençoareis o que te abençoares, e amaldiçoareis aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que no versículo 2, ele fala no singular de uma nação. Agora ele chega no 3 e fala todas as famílias da terra. Diga amém. Amém. Nós temos versículo suficiente para nós mostrarmos isso, se nós fôssemos nos estudar sobre isso. Mas eu quero só passar hoje, pelo tempo da tarde, para nós cearmos, algumas partes dos bastidores e o que acontece no chamado. Amém? Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. Diga, Ló estava com Abraão. E era Abraão da idade de 75 anos. Diga, ele estava jovem. Então, veja que quem carrega as marcas de Abraão está jovem. Amém? As coisas que estão atualizadas aí o cara olha, não, mas a minha idade é essa. Mas quem tem essas marcas, esses vestígios de Abraão, meu Deus do céu, está jovem demais. Meu Deus do céu. No caso, se eu fosse o Abrão, eu ia ser chamado ainda. Amém? Estamos aqui? Então, eu quero levar agora e pegar outro texto, passando outro texto com a gente, e só dando explicação rápida para nós irmos para aquilo que Deus quer compartilhar nessa tarde. Foi o que o Senhor falou, e eu digo, muitas vezes a gente está precisando de uma palavra para dar uma virada de chave, né? Uma chave para dar uma virada de situações, de época, de coisas atrasadas, sim?
uma virada, a gente já está bem. É aquele cofre que está lá e falta só um clique. E alguém diz, você tem só um clique lá. Quando você escutar aquele toque lá, ele se abre. Aleluia. Somos uma igreja madura, estruturada na palavra. Sabemos o que nós queremos. É tão tal que nós sabemos o que nós queremos que estamos aqui. Decidimos deixar tantas coisas para seguir o melhor. Porque muita gente diz, deixei tanta coisa para trás para seguir a Jesus. Como que Jesus, né? Mas deixamos tantas coisas para trás para seguir o melhor. Andar no melhor caminho. Escutar as melhores canções. Falar com as melhores pessoas. Se comunicar, orar junto, compartilhar. Quase que eu estou querendo pregar o que eu estava estudando. Para mim ser de fato. Lá em João 17, ser um como ele é de fato. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós passamos por vários capítulos, vendo a trajetória dele, aonde ele sobe, desce, vai para o Egito, né? Aí ele começa aquela trajetória de Deus falar com ele, se manifestar a ele, ir para o sonho, e o nome dele continua Abrão, Saraí. Aquela contenda de Ló, do seu neto, filho, pode dizer assim, que ele chamou de irmão, a separação de ambos. Aí vai passando no 16, chega aquela história, no 15, chega a história de a Saraí chegar para ele e falar sobre a serva, para que pudesse coabitar com ele, para ter um filho, Agar. É uma história aí que eu não vou entrar agora, que alguém disse que foi um arrumadinho, mas eu tenho um versículo suficiente para você, que ele estava cumprindo, versículo 2 do 12, te farei uma nação, e ali aconteceu, e Deus trata com aquela mulher, com aquele menino no deserto, Ismael sai forte, ele estava com 86 anos quando teve esse menino que é abençoado, que dele saíram vários príncipes, que hoje é mão de ferro, é contra, e está na face dos seus irmãos, de andar face dos seus irmãos. Isso tudo é bíblico. Eu estou trazendo só isso para nós entendermos que muitas vezes nós temos um achômetro. Quando alguém prega uma coisa, a gente já acha que é certo, mas nunca foi arrumadinho, foi uma promessa de Deus, porque Deus fez promessa para aquele menino. Você estuda o 16 e o 17 de Gênesis, marca aí, estuda em casa. E quando se cumpre tudo aquilo, aí Deus chega para o Abraão e diz, agora eu vou mudar o seu nome. O menino já estava com 16 anos, o menino foi circuncidado também, junto com todas as pessoas. Aí Deus disse, agora as nações vão começar a acontecer. O menino já tomou o seu lugar. Ele vai ter o seu reino. E Deus o abençoou. E o pai também. Aí quando nós chegamos no 17, é maravilhoso. Vou só passar para nós chegarmos no último, porque é onde eu quero me deter. Abraão, na 17, diz que Abraão tinha a idade de 99 anos. Quando Deus diz a ele, agora você vai ter um filho. Ele coloca o rosto sobre a terra. Ele ri também como a Sara riu. E a palavra de Deus se cumpre. O que é que eu quero dizer com isso? Jamais tu vai chegar em um momento, em um culto, em uma comunidade, em uma cidade que tu vai ser enviado, um país, e tu vai falar todo o teu histórico para que alguém acredite na tua chamada. Diga, isso é uma coisa bem particular. É você e Deus. Só que as pessoas estão com fome e sede para beber o que Deus tem em você para aquele povo. Você está disposto a pagar o preço sem ter razão para que pessoas sejam edificadas, pessoas sejam salvas, pessoas possam mudar o seu rumo de história errante para acertar o caminho que é Cristo? Para estar como nessa noite esperando daqui a pouco nós participarmos da Santa Ceia?
Algo que Deus prometeu todas as vezes que vocês se reunirem, faça em memória de mim. Celebre esse momento. Aí nós teríamos que passar o ano todo ensinando o sacrifício de Jesus para chegar à Santa Ceia, se assim fosse. Mas nós sabemos cada vez mais sobre os bastidores do que Jesus passou. Jesus sabe o que você passa. Você não tem que se justificar. E você não tem que dizer que não pode fazer e que não vai fazer. Diga, a minha chamada é inegociável. Porque quando você já está na chamada, você já está glorificando a Deus. Eu tenho que ir para um versículo depois lá, mas veja só, isso aqui. Aí depois disso, lá no 22, diga depois disso, é muita coisa. Diga depois de muitas coisas. Aconteceu depois dessas coisas. Aconteceu tanta coisa para chegar aqui. E aconteceu depois, isso eu estou lá no 22, versículo 1. Que diz que aconteceu depois dessas coisas. Provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Quando você está abalizado na palavra, que a palavra já preencheu todas as áreas da sua vida, aleluia. Não é você saber tudo a palavra, é tudo que você sabe, ela já domina sobre a sua vida. Se você sabe 3 versículos e ele domina a sua vida, é o que Deus quer. Se você estudou sobre o amor e o amor está dentro de você fluindo, você pegou lá, Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo da promessa, ele não me traz confusão. Você pegou aquilo, você está balizado. O que é isso? Você está hábito a viver aquela história. E alguém vai ser tocado e abençoado pela vivência que você tem com a palavra. É tão lindo isso. Eu amo ver os meus pastores pregar, ministros pregar. É por isso que eu vivo em cima de ministrações. Não sei pregar as ministrações dos outros. Graças a Deus por isso, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que cada pregador tem uma convicção daquilo que faz. Cada levita tem a convicção. Cada diácono, cada irmão tem a convicção daquilo que faz. Eu digo uma coisa, chegou o momento de você fechar os ouvidos para as coisas contrárias. Chegou o momento de você fechar os ouvidos para as acusações do diabo. Porque quando nós estamos brilhando, ele quer mostrar um dia que você não brilhou. Diga, para trás de mim. Porque Jesus é a luz que está em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. E tudo que você faz é se render. Nessa hora, talvez a esposa, Sara, ela dissesse, não podemos entregar. Porque os estudiosos falam, e eu acompanho as coisas mais de perto, assim, para ver o que está batendo melhor. Lá, 137 anos, ele estava oferecendo aquele homem grande lá, como um sacrifício, rapaz. Muita gente prega, era um menino, 16 anos, levando a lenha. Não, era um moço, diga, era um moço. O pai já estava no final da jornada. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Ei, Deus não deixa você em dúvida daquilo que você vai fazer. Se Deus te chama para a obra, Ele vai dizer exatamente aonde você vai estar. Aleluia. E o que você vai fazer. Quando você chegar lá naquele livro de Efésios, pegue aquele livro, coma aquele livro, pense naquele livro, respira aquele livro, porque a cada versículo, cada capítulo, cada versículo, cada palavra, entre linhas, ele chama você para perto. Eu vejo Paulo, eu estava dizendo para a minha Beth, ele foi para a Arábia, passou aqueles 3 anos lá comendo a palavra, o que ele podia se alimentar, e faltava algo, ele disse, Deus completou, e Deus me ensinou.
Por isso que quando chega na ceia, nesse 11, ele disse: eu vos ensino aquilo que Jesus me ensinou, que na noite que ele foi traído, tomou o pão, partiu, quebrou e disse: come, esse é meu corpo que é partido por vós. Esse cálice é o sangue da nova aliança. Ele disse: eu não escutei isso de alguém que andou com ele, que serviu a mesa, que forrou a mesa, mas eu estava lá na Arábia, no deserto. Ele disse: eu aprendi com o Senhor. Irmão, deixa eu te dizer, as pessoas não falam, mas certamente Jesus expõe para ele como que era uma ceia. Diga: Jesus estava lá. Da forma que você faz isso na sua casa, no seu quarto, com seus filhos, Jesus vai estar lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, eu quero andar cheio de Deus. Eu descobri que a sabedoria mata. Mas quando você se dedica só a ela, que é a letra. Mas quando você pega a sabedoria de Deus, ela vivifica. Vocês entenderam? Para não dizer que eu estava confundindo as coisas. A letra, a sabedoria desse mundo, ela quer sufocar aquilo que o Espírito Santo, que é a essência dentro de você. Irmão, estude o bastante. Seja o cara mais inteligente do mundo. Mas nunca deixe as coisas tomar conta do que é o espiritual. Eu conheci um homem, eu posso dizer, conheci um homem através dos seus escritos, eu estou falando assim agora, que ele tinha uma inteligência tão poderosa, tão linda, tão maravilhosa, o que mais escreveu para nós no Novo Testamento, que é o Paulo. E um dia Paulo disse: olha, todo meu conhecimento é como um esteco. Rapaz, um homem poliglota chegar a um nível desse, 2 cidadanias um homem tinha. Eu não quero botar palavras, mas esse cara era muito, muito edificado, muito sólido. Ele falava com muita segurança. Quando eu leio a Bíblia, eu digo: Senhor, aonde é que eu estou diante desses homens? Aí o Senhor diz: no meio. E eu me alegro, porque quando é aquela visão que ele deu dos ossos secos, estava Manel, Antônio, Maria, estava tudo junto, no meio, tudo ficou vivo. Então ele me pegou também e eu estou aqui. Amém. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando é que você vai dizer: eis-me aqui? Abraão, sim, quero o teu filho. O teu único filho. Parece até que Deus está querendo apertar o coração dele. O teu único filho. O filho da espera tão longa. Alguém disse um dia pregando: Deus falou, dá o teu Isaac. E eu estava com 3 carros na garagem. Eu disse: Senhor, qual dos Isaac? E já entrou em contradição que Isaac só tem um. Não tinha 3 Isaac, é um. E quando Deus falou: Jessé, me dá o teu Isaac, eu disse: já sei, Senhor. É toda a minha vontade. É tudo que eu quero ser no mundo. Tu queres que eu seja para ti. Quando você entrega a sua vida, o seu Isaac está indo junto. Aleluia. Quando você começa a servir a igreja local. Aleluia. Você não sabe, irmão, porque é coisa de pastores. Mas você não sabe a gratidão do coração de um pastor quando vocês servem. Nós temos um pastor chamado Nobre. Não vou deixar nunca de chamar Nobre. Ele é nobre de fato, ele é esposa. Mas é uma gratidão quando ele fala com a gente no particular. É um cuidado, é algo tão precioso que muitas vezes eu desligo e fico chorando. Porque ele vai pensar que eu estou triste. Não estou. Meu coração é assim, ele dispara e o termômetro é esse, choro de alegria. Eu vou te dizer isso e vou continuar aqui para nós ler mais uns 2 versículos e encerrar nessa noite. Mas, pastor, sim, vamos parar daqui a pouco. Eu estava passando uma circunstância que eu fui avisado por Deus. Eu levei a minha esposa ao trabalho e uma das filhas estava casada e a outra estava comigo. Eu deixava as duas em ambas as empresas. E voltava para casa e ia orar. Tinha um lugar na mata onde eu orava. Não é negócio de monte, não. Perto do meu terreno tinha um lugar bom, ainda existe. Eu botei um tronco lá.
Cortaram, deixaram um tronco no irmão. Eu deixei lá e fiz o lugar de oração. Tá bom? Então, e se fosse um monte, não tinha problema nenhum. Problema nenhum. Aqui ninguém foi o monte. Só Abraão e Jéssica. Então, e quando eu chego debaixo num terreno baldio, eu paro o carro e vou desligar o carro. Quando eu vou desligar o carro, aí fui batendo no negócio da coisa que limpa o vidro e toca num botão do rádio. Aí ligou. Quando ligou, o rádio estava um pouco alto. Porque eu não ando com muito som no carro. E quando ando é bem baixinho. E estava alto, não sei se foi minha filha, botou para ouvir algo. E de repente, uma voz lá. Ei, escute, não desligue. Não chore. É você que está aí. Você está chorando pelo que o diabo fez. Chore pelo que Jesus já fez. E parou a conexão, deu um xiii, eu desliguei. Fui para lá, disse, eu vou contar isso para minha esposa. Quando eu chego, eu gravei até nesse dia, eu tenho algo gravado lá, eu fiz um videozinho para mim. E comecei a dizer, Senhor, todas as minhas lágrimas vai ser de alegria. Porque o Senhor já enxugou adiante. Aleluia, aleluia. Então se levantou Abraão pela madrugada, isso é o 3, de manhã, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 moços e a Isaque, o seu filho. Acho lindo isso. Ele pegou lenha para o holocausto, levantou-se e pegou o fogo, e ele saiu para o lugar que Deus ia mostrar. Estou dando aqui porque eu botei umas coisas aqui para acelerar aqui o versículo. Ele foi ao lugar que Deus ia mostrar. E ao 3º dia, estou parafraseando entre os versículos, ao 3º dia, ele levantou Abraão seus olhos e viu de longe o lugar. Diga, de longe. Eu quero encontrar algo aqui, cheguei. Está aqui. É que no capítulo 12, quando ele chama Abraão, ele diz, vai para a terra que eu, e aqui o lugar que eu também te mostrarei. O que eu quero trazer dentro desse contexto, do início ele vai mostrar, e no final o lugar da execução do sacrifício ele também vai mostrar. Eu quero dizer para você que Deus nunca vai deixar de mostrar as coisas para você. Nesse período, teve um momento que Deus chamou ele em sonho e fez ele fazer sacrifícios e renovar a promessa. Enquanto você não chegar no lugar de aprovação, não é que você não está sendo aprovado. É o lugar de aprovação onde você vai receber aquela carteirinha espiritual de Deus, abalizado. Não vê? O policial acho lindo, né? Tanto do exército quanto qualquer uma força. Eles estão lá no treinamento, os cadetes estão lá, pai, todo mundo sabe que o cara está na escola, e de repente ele chega com a farda e chega com a sua carteira, dizendo que está balizado em tudo aquilo que ele se determinou a fazer e cumprir. Vai chegar um tempo que Deus vai dizer para você, Ele vai te lembrar. Deus me lembrou algo essa semana, durante esses dias, que eu não contei para a Beth. Eu disse, dá para escrever um livro. Ele fez, já está aqui no céu. Porque tem um legado que Deus talvez até não permita que as pessoas saibam, para que haja no dia
que você for passar no tribunal de Cristo e você vai receber os galardões, seja visto nos céus. Que nós teremos isso. E ele me lembrou algo muito interessante. E eu quero simplesmente obedecer o Espírito, minha hora está acabando, para ir aqui. É o João, eu vou aqui, João 17. Gente, eu botei 1 João, não é você. João 17. E eu comparei isso. Jesus falou estas palavras. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, e ele disse: Pai, aqui começa, Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho com aquela glória, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti também. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todo este que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só pelo único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem foi enviado. Diz no 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo cumprido a obra que me deste a fazer. Veja a forma de glorificar a Jesus. Ele tinha uma glória que ele tinha se aniquilado dela. E ele recebeu uma glória aqui na terra, aonde no final, lá no 20 você vê isso, eu não vou chegar lá. Mas ele chega aqui de Pai, eu glorifiquei o teu nome. De que forma? Você viu aí? Glorifiquei-te na terra, tendo cumprido, fazendo a obra que tu me deste para... Ele cumpriu o seu ministério. Então, o que Deus espera de mim e de você? Isso é uma coisa bem particular, mas podemos falar isso abertamente. É fazer as obras que Deus determinou que a gente venha fazer. Ele não está dizendo que você é a pessoa qualificada, específica, sabe fazer como ninguém. Não. Ele entregou, ele quer que você faça. Ninguém entra em qualquer lugar para estudar algo e será, no primeiro dia, o melhor aluno, o melhor naquela área. Ninguém faz isso. Se você conversar com essas pessoas que estão que passaram pelos bastidores de qualquer setor da vida, ele te explica como ele começou. Você está aqui? Eu não sei, e talvez você nem sabe aonde eu estou. Talvez eu esteja tão longe do capítulo 22, lá do Gênesis, que nós falamos, quando ele falou a Abraão, ele disse, eis-me aqui. Mas tudo que Deus quer, vou dizer uma palavra para você pegar nessa tarde. Tudo que Deus quer é que quando Ele falar, você esteja atento a dizer, eis-me aqui. As nossas sabedorias, inteligência, tudo que nós adquirimos aqui, ele é bom demais, serve, poderoso, maravilhoso. Eu fui estudar um assunto, não dá tempo a gente falar sobre isso. Eu disse, Senhor, que coisa maravilhosa. Me desculpe, viu? Desliga isso aqui, você deve ser meu neto, de Fortaleza. Eu disse, Senhor, por que Pedro estava
na chamada para ser discípulo. André, Tiago. Até ele foi considerado lá na frente como indoto. E o Espírito Santo falou algo para mim. E eu quero que vocês escutem. Isso me convenceu de nunca mais questionar o Senhor e perguntar o porquê. Ele falou que chamou aqueles homens. Ele podia ter ou não conhecimento, mas sabemos que na área que ele estava exercendo, ele não tinha um conhecimento elevado. Ele disse assim para mim, porque o que eu queria colocar dentro dele era uma sabedoria dos céus. Aí ele terminou ainda dizendo, até que todos os homens que são formados na terra, deixem o espaço no seu coração para a sabedoria do céu, esses são bem-vindos. Então ele não me deixou em dúvida. Ele pode chamar o homem mais entendido de conhecimento aqui no mundo, que dentro do seu coração, aquele espaço não esteja preenchido pelo sistema mundial. Amém? Amo vocês. O louvor já pode subir. O pastor vai. Ah, quer? Então, vamos embora. Gostei. Aleluia. Vamos celebrar a Santa Ceia, ministrar a Santa Ceia. Vai ser maravilhoso. Diga maravilhoso. Ele olhou para mim com um rostinho tão lindo. Chega, brilhou. Aquilo que eu falei lá no 11 de 1 Coríntios, né? Está escrito aqui, coisa maravilhosa. Ele fala no 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Diga, tomou o pão. Diga, partiu. Que coisa linda. E disse aqui, e tendo dado, eu parei aqui, deixa eu ver aqui. 24. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Que coisa linda. Você partiu, abençoou, deu e disse, não esqueça que isso é em memória de mim. Semelhantemente, é o 25, semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tem o restante que é maravilhoso, mas esses dois dá para nós entendermos que ele pegou os dois elementos, ele abençoou e ele disse, isso vai se eternizar. Um dia nós iremos tomar com ele. Ele está esperando por isso. Mas uma coisa interessante que eu estudando sobre isso nos evangelhos, é que quando Jesus estava na mesa, que Jesus pegou esses elementos, da forma que ele ensinou a Paulo, ele estava lá sentado, comendo a Páscoa, era a ceia da Páscoa. Jesus participava disso desde a sua criancice. Jesus veio para cumprir toda a lei, diga toda a lei. E Jesus, como cumpridor do Velho Testamento, ele fechou aí. Acho lindo quando ele disse para os discípulos, você vai para a cidade e quando você encontrar um homem com cântaro na cabeça, segue e pergunta a ele aonde é que está o aposento, o lugar preparado para a Páscoa. Não foi para a ceia. E ele foi para a cidade, encontrou o homem, seguiu o homem, encontrou lá o lugar pronto, preparado para a Páscoa. Onde há ervas amargas, pão sem fermentos. Estava lá também carneiro assado e outras coisas mais. O vinho. E quando Jesus se senta,
que Jesus estava com eles comendo, e eles nem pensando o que Jesus ia falar. A primeira revelação que receberam sobre a nova aliança foi os apóstolos. Ninguém sabia, ele nunca pregou sobre aquilo. Ele pegou o pão, partiu e disse: está vendo isso aqui? Acho que alguém poderia responder: sei, é um pão sem fermento. Eu acho que antes de que alguém falasse, ele disse: isso aqui é meu corpo. Eles pararam, que vai ser quebrado por vocês e por todos. Eles começaram já a ficar quietos. Ele pegou o cálice, está vendo isso aqui? Isso é vinho. Ele disse: isso aqui é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Aquele momento eles começaram a entender algo. É por isso que tem tantas doutrinas que antecipa algo. Diz que para ser batizado, tomar o vinho, e o dia que nós estamos em comunhão aqui em corpo, é necessário ser batizado nas águas. Ei, Jesus está no final do seu ministério. Jesus já tinha sido batizado, quanto João já tinha batizado a muitos. E quando saíram do rio, não tinha uma mesa com Santa Ceia para eles, não. Eles descobriram naquele dia, porque antes ele já tinha dado testemunho publicamente de que estava com Jesus. O batismo nas águas é um testemunho público de que nós aceitamos da forma que Jesus Cristo perdoou nossos pecados, limpou as nossas vidas, e com ele fomos sepultados, como Romanos diz lá no 8. Assim é o batismo nas águas, dando uma informação do que aconteceu no Espírito. Aí quando Jesus faz isso, que parte? Paulo dizendo, ele mandou que todos juntos, cada pessoa pudesse fazer uma análise, examinar a si próprio. Ele se aprofunda dizendo que por causa disso há muito que dorme, outros morrem, outros doentes. E tudo que nós estudamos, chegamos ao entendimento de não discernir o corpo. Eu vou dizer uma coisa da minha forma. É como que eu chegue aqui e chame as crianças e desse cada uma nota de R$200. Ela ia sair muito bem. Mas se eu pegasse a nota de R$200, se desse de R$2, para ela não fazia diferença. É dinheiro, para ela é dinheiro. Mas se o pai chegasse: filha, troca não, é 200, aquele é 2. Ela estava começando a discernir que ali tinha mais valores do que aquele outro. Quando nós começamos a discernir sobre a Santa Ceia, o benefício que ela trouxe para mim e para você. A gente passa por Isaías 53, a gente passa por tudo que aconteceu antes, dizendo, essa Santa Ceia, ela nos mostra uma coisa, de que quando Jesus estava carregando a cruz, e as pessoas açoitando Jesus, batendo na sua carne, dilacerando o seu corpo, ali estava todas as nossas enfermidades, castigo, miséria, pobreza, prisões. E quando ele chega, que alguém agora tira todo o seu sangue, que ele leva a sua vida ao Pai, Jesus levou toda aquela maldade, toda aquela miséria com ele. Agora na ressurreição, ele nos torna filho. Aí é diferente. A consciência de nós pegarmos o pão e dizer, exatamente, se é o corpo, um dia, isso aqui foi o sacrifício, foi a tortura, para abrir as portas para a minha cura, a minha liberdade, a minha prosperidade, a minha alegria, a minha paz. E quando vê Jesus ressuscitar, disse, já sei, o sangue que ele derramou, a sua ressurreição, agora ele pode me chamar Deus de filho. Eu posso ser irmão de Jesus, porque aqui estava único.
agora ressuscitado primogênito. Aleluia. Aí você vai tomar o alimento, esse elemento que vamos distribuir agora. Os diáconos já podem vir. Você vai dizer assim todas as vezes: Senhor, é uma imensa alegria de fazer celebration. Celebrar. Aleluia. Aleluia. Você vai recebendo, queridos. E vai pensando onde Jesus te colocou. Sentado com Ele em regiões celestiais. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu,
e Aleluia. ômega, início. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra para pessoas que estão nos vendo através do meio de comunicação sobre cura. Aonde você estiver, receba a cura que o Senhor Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Pessoas com depressão não podem mais ficar. Eu libero essa palavra, essa unção desse louvor me trouxe a consciência de levar essas palavras aos lares. E eu ordeno agora em nome de Jesus, haja paz, liberdade, alegria. Aleluia, 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 aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora por esses elementos. Iremos ingerir a cada um deles, mas com a consciência de que Jesus fez a obra completa. Estamos agora com essa paz em nosso espírito, com essa consciência tranquila. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa nesse recinto, que tenha a sua oração e a sua consciência examinando a si próprio. Se porventura alguma coisa veio contra a esse ato nesse momento, que se arrependam, tome a consciência de filho. Oh, rebaçar que nasce, que chama. E receba o perdão de Deus. Pois uma alma é muito preciosa. Por isso, Pai, nós rendemos graças e está abençoado. Iremos agora juntos participar para a celebração. Todos juntos. Celebration? Yes. Amo vocês.